Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro daquele assunto dos discípulos no caminho de Emaús. Irmão sabe desta história, mas não é essa história que eu quero considerar. É só ponto de partida. Jesus esteve entre nós, e vamos imaginar, se fosse nosso tempo, muitos de nós seríamos discípulos de Jesus, andando, acompanhando Jesus para todos os lados. Que beleza, hein? Quanto ensino, quantos prodígios, quantos milagres. Eu acho que de nós aqui ninguém ia ter enfermidade nenhuma. Todos estaríamos sãos. Jesus conosco, olha que maravilha. Jesus curava tudo. Mas é interessante que estava previsto na palavra que ele, como pastor, ele na verdade seria morto, rejeitado. E essas palavras, irmãos, de Jesus ter que padecer tantas coisas, também estava profetizado. Detalhes diversos. Para ninguém ter dúvida. Se considerar Isaías 53, que foi a lição nossa anterior aí, estava claro. O Messias seria levado ao matadouro. Messias morreria. Mas quanto a ele ressuscitar, também estava profetizado no próprio Isaías 53, que quando diz que o trabalho da sua alma ele verá. E mais ainda nos Salmos, quando já era anunciado que ele não veria corrupção, ou seja, o seu tempo no sepulcro seria pequeno e não haveria corrupção do seu corpo. Outra citação direta, ele diz: ao terceiro dia ressuscitarei. Aí vem Jonas, uma figura de Jesus ao terceiro dia, voltando. Palavra também profetizada, que ao terceiro dia ele viria da morte. Mas quando acontece Jesus morrer, os discípulos, de modo geral, todos eles estão embaraçados, confundidos, porque ainda que Jesus falasse, eles não aceitavam, aquilo nem entrava na mente deles, eu acho que nem entrava no ouvido direito.
Jesus está aqui fazendo milagre, vai ser sempre assim. Nada disso. Ele seria retirado. E ele chegou a dizer: um pouco de tempo não me vereis mais, depois um pouco de tempo me vereis, depois não me vereis mais. Ou seja, ele morrendo, estando ausente, mas voltando e depois indo de vez. E os do caminho de Emaús também estavam lá lastimando. Jesus morreu, acabou tudo. Tudo que ele esperava, tudo que ele sonhava, tudo que Jesus anunciava, ficou como perdido. Mas não estava perdido, não. Tinha que acontecer aquilo. Lá no capítulo 24 de Lucas, neste assunto dos discípulos no caminho de Emaús, no verso 22, começam eles a falar: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então, burburinhos. Jesus ressuscitou, não ressuscitou, é verdade, não é verdade? E Jesus então no verso 25 diz: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Como é que é isso, Juan? Em todas as Escrituras? Quase que a gente podia dizer, em cada livro da Bíblia, de algum jeito está sendo falado de Jesus. E Jesus, olha que privilégio desses discípulos, Jesus ia falando em Gênesis, Êxodo, Levítico, em Números, Deuteronômio, lá em Josué, lá em Juízes, confirmando aquilo que Jesus disse: as Escrituras testificam de mim. Mas o que eu quero considerar com os irmãos, nós temos a tendência, irmão, de não entender que coisas que já foram anunciadas tenham se cumprido, mas muitas coisas de glória para o povo de Deus, anunciado nas Escrituras, já tem seu cumprimento hoje. Mas por causa da luta, das dificuldades e da falta de fé de muitos, e muita gente dando mau testemunho, a gente não acredita que chegou o tempo áureo, nobre, glorioso da igreja na face da terra. Esse tempo já chegou. Na verdade, está passando. Já está terminando. Esse é o perigo. Mas vamos entender, quando Jesus veio, Messias, cumpriu profecias tremendas. E o Verbo se fez carne e habitou entre
nós, e nós vimos a sua glória, como a do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o tempo de Jesus aqui, irmãos, mostrava que tudo aquilo que os profetas disseram estava cumprindo. Que maravilha devia ser acompanhar Jesus para lá e para cá, ouvir seus ensinos, e ver os seus milagres acontecendo, os prodígios, maravilhas. Que tempo bom! Sim, era o reino de Deus que estava entre nós. E agora observe que quanta gente está dizendo que o reino de Deus ainda vem ainda quando Jesus voltar nas nuvens do céu. O reino já está no meio de nós, só que não vem com aparência exterior. E a glória era grande, a glória de Jesus, a manifestação do poder de Deus, os ensinos sábios que eram ministrados aos homens de carne e osso. Mas agora em Lucas está todo mundo atordoado, até os discípulos estão lá meio com medo, até Pedro e depois os outros companheiros dele, ainda que Jesus apareceu para eles algumas vezes. Uma vez estava Tomé, uma vez não estava o Tomé lá, e a outra vez o Tomé estava, só aí já é duas. Apareceu para todos eles reunidos, mas ele estava lá preso no cenáculo com medo de sair. Mas tá bom, era um tempo, porque a ordem vem, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então semeeis testemunhos e segue. Agora observe, quando aconteceu o Pentecostes, Atos 2, pronto, irmãos, aí nós vemos a igreja, o Israel de Deus, que eram os que criam em Jesus, não era os israelitas de modo geral, é só os que criam em Jesus. Se vê a multidão cheia de poder, a igreja poderosa, ensinando com ousadia, com precisão e com prodígios e maravilhas, de forma que a multidão aceitava Jesus, um Jesus que já não estava visível, mas que tinha se anunciado dizendo: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os apóstolos, vamos dizer assim, viam, posso dizer assim, primeiro pelo olho da fé, que Jesus era presente. E os que criam, vinham também a crer. Até que vemos Paulo dizendo que testemunhas que viram Jesus ressuscitado foi mais de 500. Ou seja, depois dos 120 no cenáculo, muita gente viu Jesus ressuscitado. Quem não fala? A Bíblia não fala quem. Mais de 500. Então aí a igreja está aí presente, cheia de poder, mas perseguida por Herodes, perseguida pelos fariseus. Os religiosos não aceitavam que se pregasse em nome de Jesus, mas a igreja estava ali, poderosa. A igreja foi expulsa de Jerusalém, de modo assim, a maioria, porque alguns apóstolos ficaram, mas os que saíam expulsos de Jerusalém, por onde iam pregando o evangelho, e o poder para a salvação estava ali presente, e prodígios e maravilhas presente. Filipe entrando na região de Samaria, as multidões aceitavam, e eram os samaritanos.
É gente mais ou menos, né? Entendido da palavra. Mas vinha Filipe expondo, e o evangelho espalhou pelo mundo inteiro. Então vamos dizer assim, foi um tempo áureo da igreja, por todos os lugares do mundo, conhecido então. Havia pregação do evangelho, havia multidões aceitando. Com isso, vamos dizer assim, o reino de Deus se mostrou notório para todo lado. Agora, tinha algum templo suntuoso? Não. O negócio ia de casa em casa, sinagoga em sinagoga, alguns lugares de reunião que podiam se reunir. E eu penso, entendo comigo, que eles não investiam em construir igreja, não. Todo o recurso financeiro era só para socorrer o povo e aqueles que estavam por conta do evangelho, pregando o evangelho. Hoje a gente faz templo. Isso aqui ficou caríssimo. Se vendesse tudo isso aqui e desse aos pobres, ou muito pobre ia agradecer. Perdoe, viu? Mas só para eu entender. Nós estamos muito localizados. Mas a igreja tinha que ser dinâmica. Ide e pregar o evangelho a todas as criaturas. Nós entramos num processo de construir templo e ficar parados. E tem templos magníficos. Isso aqui, nosso templo é simples. Tem templos magníficos. Se for falar Vaticano, nem se fala, né, irmãos? Cristianismo. Mas na verdade, a igreja gloriosa, poderosa no tempo áureo, eu só saía pregando o evangelho. Ninguém se encostava em uma posição de pastor presidente ou alguma outra função e ficava quietinho ali, não. Está todo mundo se movimentando. O que eu quero dizer com isso? A palavra anunciada da glória da igreja já tinha acontecido. Pode acender quem ligou aí. Isso, obrigado. E Jesus chegou a dizer, falando dos discípulos: muitos daqui não morrerão sem ver o reino de Deus com poder. Vocês conhecem essa palavra, né? Alguém pensa, mas a glória? A glória estava neles. Qual é a glória neles? O Espírito de Deus. Se a gente abrir a palavra, se não me engano, em Colossenses, a glória da igreja e a glória nossa é Cristo em nós. Que é mais do que isso? O Todo-Poderoso habitando nesse corpo, nesse corpo, nesse corpo, nesse corpo, nesse corpo. Essa é a glória, a realidade de um Cristo presente. Agora, e os milagres? Não está acontecendo? Por quê? Falta de fé nossa? Ou o ambiente não é adequado? Porque em Nazaré, Jesus, que fazia milagres em muitos, não fez milagre nenhum praticamente. Porque eles olhavam Jesus como aquele homem, filho de José o carpinteiro. Não captavam nas palavras dele o Messias. Pronto, Jesus não fez milagres ali. E está acontecendo hoje em dia isso, que Deus não está podendo fazer muitos milagres porque está havendo falta de fé, ou a multiplicação da iniquidade. Mas, irmãos, o tempo da igreja na sua glória é presente. Se lá foi evidente e hoje não é visto, mas o mesmo Senhor continua poderoso para fazer milagres.
só precisa de situações e pessoas pelos quais Ele possa se manifestar. Tanto que, graças a Deus, vem dar salvação de almas, graças a Deus vem dar milagres. Alguém pode me ajudar? Que milagre mais recente que nós temos aí na igreja? Me ajuda aí. Aí, não sei o que eu vou falar, mas, por exemplo, Jeremias saiu lá de São Paulo, de uma clínica super ultra especializada em coração, saiu de lá como não tem jeito, veio, está entupida, e o coração está parte morto. Vai para casa, para quê? Morrer em casa? Não sei. Ficou aí no nosso meio aí, pedindo oração. Os irmãos oraram? Se não todos oraram, alguns oraram. E de repente ele passa mal, é levado para Taubaté, uma coisa secundária, um atendimento secundário. Chega lá, complicou. Se tinha uma entupida, agora tem duas. Mas vão fazer o cateterismo e conseguem passar pelas veias entupidas e ficam desentupidas. Como aquilo que uma clínica especializada desistiu, que não tem jeito, vem a outra simples e consegue fazer. É porque Deus deu graça. Desentupiu a pior, desentupiu a outra que apareceu e pronto, está aí. E vocês sabem ainda do irmão Xavier, sabem ainda do irmão Josué. 3 exemplos de milagres ambulantes no nosso meio aí. Não era para estar vivos, mas estão. Então os milagres acontecem ainda. Vamos dar graças a Deus a isso. Só que em menor quantidade, talvez. Porque também estamos na plenitude. Não quer dizer plenitude dos tempos. Está no fim dos tempos. Aí sim. No fim dos tempos, Jesus mesmo questionou: haverá fé na terra? E outras palavras dizendo que as trevas iriam avançar. Precisamos perceber isso. Agora eu falei de plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos de Deus não vai ser quando Jesus vier nas nuvens, não. Pelo menos está dito que é quando Ele veio a primeira vez. Gálatas capítulo 4: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, qual o tempo mais nobre da igreja? É Jesus presente. As almas sendo ajuntadas no redil pelo sumo pastor, que é Cristo Jesus. Ele continua a ser um pastor, mas visivelmente muitos de nós somos pastores, procurando ajuntar as ovelhas e guardá-las no redil. Há 2000 anos atrás, lá foi a plenitude dos tempos. Agora já está no fim dos tempos. Donde, outra vez, quero dizer, muita coisa que está profetizada está acontecendo ou já aconteceu. E muitos de nós estão esperando que venha acontecer ainda aquilo que já foi anunciado, que já aconteceu. Vamos dizer aí, o que eu posso mostrar para os irmãos? Vamos ver Apocalipse, capítulo 8, possivelmente. No capítulo 8, o título aí, irmãos já abriram? O título diz para nós: a abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas.
Então não vamos falar dos selos, não. Vamos falar das trombetas. Aqui no capítulo 8 aparece anjos com trombetas, e eles vão tocar as trombetas. Verso 7. E dentro da ideia que temos, normal em todos os povos, que ao toque de uma corneta está sendo dada uma ordem. Algo tem que acontecer, ou, melhor, tomar cuidado e dizer, algo tem início. Um acontecimento inicia-se e vai se desenvolver. Assim, no capítulo 8, verso 7, está escrito: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Isso já aconteceu, sim ou não? Eu estou querendo dizer para os irmãos que já aconteceu. Mas a gente vai detectar isso como? Mas entendamos. Fala de queima. Da terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Eu não sei quanto que tem de perda de vegetação, mas a ordem foi ser queimada até a terça parte. Um dia essa ordem saiu e já começou a queima de árvores pelo mundo afora, vegetação sendo perdida. Já acabou isso? Não sei. O limite é terça parte. Agora com a Amazônia também sendo atacada, vai se abreviando o comprimento de terça parte. Aí vem outras trombetas tocadas, já vou falar. Só quero adiantar: se são tocadas as trombetas uma após outra, 4 no capítulo 8 e depois 2 no capítulo 9, e a 7ª trombeta vai ser tocada no capítulo 11. Nós vamos voltar lá atrás, tá? No capítulo 8. No capítulo 11, verso 15: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A 7ª trombeta foi tocada. Fala-se que o reino veio ser de Deus. Muito bem. Mas entrando no capítulo 12, aí temos a encarnação de Jesus. Então a 7ª trombeta começa com um sinal, capítulo 12, verso 1: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e estava grávida, estava dando à luz quem? O Verbo de Deus, que se fazia carne para morar entre nós. Então, mas quando é que tocou a 7ª trombeta? Há 2000 anos atrás. E sem margem de dúvida, a sequência é definida: 1ª trombeta, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª. Se a 7ª temos
o testemunho que já cumpriu. Jesus veio ao mundo e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então as outras trombetas já foram tocadas. Então não fica esperando descer alguma coisa do céu, saraiva, não sei o que lá mais, e queimar a vegetação da Amazônia. Não. Já foi dada a ordem e já está acontecendo. Já estamos perdendo vegetação há muito tempo, milhares de anos. O que tem aí é um terço do que estava previsto? Ou tem mais de um terço? Se tem mais de um terço, nós vamos continuar queimando mais. Vamos perder mais vegetação ainda. Mas o que eu quero dizer é que isso já cumpriu, irmãos. E na verdade está se cumprindo. Porque teve um início, já começou a haver desastres na vegetação e a primeira trombeta vai só concluir quando chegar um terço da vegetação. Está claro isso? Então, palavra anunciada, palavra em andamento, em cumprimento. Logo depois, no capítulo 8, voltando lá, é o verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e formou-se e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Isso já aconteceu, porque nós não estamos na segunda trombeta, estamos vivendo já a sétima. Agora, o mar virou sangue? Não é bem isso. Mas na verdade no mar já não existe fartura de vida, existe morte já. Já sabemos que os mares estão poluídos, ou não estão? Não sabem disso? E que muitas espécies marinhas não estão conseguindo sobreviver? E que está havendo confusão em alguns animais como baleias, que mais? Golfinhos, tubarões, tartarugas, que perdem a orientação das coisas e se enroscam em lugar errado. Então o mar já está ferido. Já está ferido na sua terça parte? Não sei. Não sei. Se não está, o mar vai ficar mais poluído ainda. E na verdade, cada dia vocês não sabem nada, mas dentro do mar está sendo julgado quanto é coisa que não devia ser julgado ali. Inclusive material radioativo. E também questão de biologia. Era mais fácil e prudente queimar, mas outros acham fácil julgar no mar. Pega um lugar mais fundo aí. Irmãos, sabemos, é notícia já, que muitos daqueles barris lacrados que julgaram no mar para poder eternamente ficar ali, já corroeu, já estão vazando. Vazando o quê? Aquilo que não era para vazar. E o mar está sendo poluído. E o mar mais representa lugar de morte do que de vida. Seria algo assim. Vamos lá. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto,
e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Qual é o clamor que está vendo hoje em dia? Vai faltar água potável. As fontes de água sadias estão acabando, estão se poluindo. Eu não sei dos anos passados como é que foi, mas eu sei, na minha terra tinha água em abundância, é água mesmo, à vontade. Nas casas assim de alguém mais afortunado, não existia torneira, era, canãos desse tamanho vazando água dia e noite. Vai lá, não tem nenhuma gotinha. Ah, mas tem muita água potável por aí. Tá bom. Então não completou um terço, mas vai continuar faltando água no avançar dos dias. Inclusive nós, né, irmãos? Eu vejo lá pelos meus netos a facilidade de comprar garrafinha de água. Comprar garrafinha de água, garrafinha de água, garrafinha de água. Eu fico olhando assim, por que você não bebe da torneira? Ah, poluída. Por que não bebe do tanque? Poluído, tá bom. Mas por que não bebe do bebedouro que tem filtros? É a ideia de que tudo está poluído e só aquela garrafinha está sadia. Bom, supostamente. Mas o que eu quero dizer, está avançando, até que terça parte das águas estejam contaminadas. Depois vem a quarta trombeta tocando, que é o verso 12. E foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas. Ou seja, a claridade está sendo perdida, diminuída. Eu observo isso, eu não tenho como medir isso, mas a palavra diz que está se apagando. Então eu creio, porque isso já foi dado ordem e aconteceu antes da sétima trombeta. Se a sétima trombeta aconteceu há 2000 anos atrás, a sexta, a quinta, a quarta foi antes, em algum tempo aí para trás. Então já aconteceu. E falo isso também porque às vezes vejo alguém dizendo aí, mas ainda não aconteceu isso e aquilo, ainda falta ainda a água se tornar em sangue, a água ficar poluída, não ter água para beber, e precisa ainda, e vão colocando coisas, esquecendo que isso já é presente. A quinta trombeta fala, uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo, e pronto. E vem outro desastre aí. Homens se matando, guerra nunca faltou. Violência entre os homens, entre as nações, entre as tribos, entre os grupos, entre as famílias, sempre existiu. E as figuras representativas são interessantes, mas ninguém vê isso, irmãos. Porque também não quer dizer que é uma estrela que vai cair. Está dizendo algo. Ou seja, na verdade, uma ordem dada e algo acontece. Pode ser um meteoro, pode ser simplesmente uma ordem de Deus, e a palavra de Deus sendo mandada acontece. Como tiver que acontecer. Então, entendamos, as 6 trombetas já tocaram, e o mal que elas tinham que trazer já aconteceram, ou melhor, estão acontecendo e
dia após dia. E a 7ª trombeta toca, já no capítulo 11, e o capítulo 12 nos revela que era a plenitude dos tempos. Jesus vindo ao mundo, nascido de mulher, cumpriu a sua missão. Como homem podia morrer e deu sua vida em expiação dos nossos pecados. É a plenitude do tempo, tempo áureo, e de Deus é derramado o perdão com a unção do seu Espírito, fazendo que muitos sejam adotados, admitidos como filhos de Deus. Ou tempo áureo esse. Somos filhos de Deus? Então, isso aqui é coisa melhor do que isso? Ou está querendo ser bilionário primeiro para entender que Deus está te abençoando em te chamar por filho e herdeiro dos lugares celestiais? Então, as coisas já estão acontecendo, só que tudo a seu tempo. Recebemos hoje, fazemos parte do reino de Deus hoje, mas vão acabar na sepultura, aguardando a vinda de Jesus, quando então receberemos o corpo angelical e tchau, para o céu. E tirem de ideia esse negócio de dizer que Jesus vai reinar na terra, que não vai. Ele reina hoje. Ou seja, há 2000 anos ele já é rei na terra e do reino de Deus na terra também. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Pronto. Então nós precisamos ler a Bíblia, mas já entender que algumas coisas já aconteceram. O reino de Deus já foi manifesto e acabou. Ele ainda está presente e vai ficar presente até ser da terra tirado no arrebatamento da igreja. E o que Deus vai levar, não vai levar o prédio não, nem os bancos. Vai levar as almas dos que estão no cemitério agora e dos que estiverem vivos. E aí entra o capítulo 13, que fala do dragão que foi expulso do céu, veio para a terra. Ele é a representação e também para nós a notificação de quando começou a grande tribulação. Porque quando Satanás foi expulso do céu, ele veio para cá. Não sei se ele está aqui na esquerda, à direita, ou se está espalhado por aí, não sei bem o que é isso. Mas Satanás está por aqui com todos os seus seguidores, anjos que foram rebeldes no céu. E os anjos olhando para nós aqui dizem: ai da terra, ai do irmão Pedro, do irmão Jefferson, cada um de nós, que o diabo desceu até nós e tem grande ira. Aí começa a grande tribulação, que lá em Daniel capítulo 9 fala de assolação, que continuaria até o fim. Então essas coisas já aconteceram, já são verdades existentes aqui. E o dragão está tomando conta dos governos. Aí vem o capítulo 13. Depois do dragão, ele tendo domínio sobre os governos, estabelecendo um sistema de governo no mundo que é segundo ele. Capítulo 13, as religiões apostatando. Porque as religiosos estão mais interessados em estar vivendo uma vida boa junto com o governo,
do que publicar o evangelho genuíno, de onde viriam as perseguições sobre eles. Mas capítulo 14, se o 13 está mostrando que tudo está ficando do lado do dragão, e a cada dia mais gente está sendo arrebanhada para ser do dragão e do sistema de governo e das religiões apóstatas, todos com o sentido de não fazer a vontade de Deus. Estamos vendo aí como é que está o sistema e o dia a dia na sociedade. Capítulo 14 fala que Jesus está com o seu exército pronto. Então, um grupo no capítulo 13, só de feras, de rebeldes e desviados, de oponentes a Deus e ao Cordeiro, oponentes ao sacrifício da expiação de pecados. Mas o 14, Deus está com seu exército, que não é de fera não, é só gente bonita, tudo vestido de branco e tudo resplandecente como a luz, porque a igreja, ela é vestida da luz da glória de Deus. É verdade, irmão, está acontecendo agora. Se tivermos ligado com Jesus, espiritualmente falando, a gente não está aqui, a gente está montado em um cavalo lá em Sião, espiritualmente falando. Nós também temos que estar de prontidão. Não estão entendendo o que eu estou falando? Fisicamente estamos aqui, mas espiritualmente o lugar nosso é montados em cavalos brancos, lá em Sião, e seguindo o Cordeiro que vai à frente, ele que tem escrito nas coxas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois vai vir o confronto, a destruição e tudo mais. Mas a vitória é de Deus e do seu ungido Jesus de Nazaré, por enquanto. Até conhecemos qual é o nome dele lá no céu. No capítulo 16, fala das pragas últimas, 7. Agora eu já não sei se já está derramado ou não. Agora eu não sei, mas sei que uma vez sendo derramada, a sua destruição vai ser aquela que avança até ser absolutamente completa, total nos seus projetos, projeto de Deus. Verso 2 do capítulo 16: E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mundo está cheio de chaga maligna, irmão. Nós estamos cheios de Covid, 1, 2, 3, 4, 5, todos os Covid possíveis. Nós temos lepra, temos câncer de todos os tipos e outras enfermidades mais. O mundo já está ferido. Só que é para ferir até a destruição total. Se isso já se cumpriu, se a primeira taça da lei de Deus já foi derramada, ela está por aí e vai avançar até destruir tudo. Só que, simultaneamente, o verso 3 fala de uma segunda taça sendo derramada no mar, e aí vai destruir tudo no mar. Tudo que existe no mar de vida vai ser destruído. Verso 4: terceiro anjo derrama a taça nas fontes das águas, e tudo se torna não adequado para beber. Verso 8, quarto anjo,
abrasa os homens com fogo, nossos verões estão ficando terríveis. Verso 10: o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, ou seja, sobre os governos dos povos, e todo mundo está em agitação. Você acha que é só o Brasil que está em agitação? Está todo mundo complicado por aí. E etc. Até que vem, verso 12: o sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates. Não vou falar sobre isso, mas eu quero dizer que na sexta taça vem a palavra do verso 15. Leio comigo: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E neste momento, o verso seguinte: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É o confronto final de tudo que é visível, terreno, material, com os poderes de Deus. É o fim do mundo. Agora, volto ao 15. Se no 15 está o alerta para a igreja, então eu estou quase voltando atrás no que eu disse, que não sei quando é que isso vai ser derramado, se já foi derramado. Eu estou achando que já foi derramado. E vai avançando. Aí são várias frentes de destruição da humanidade. Quando disserem a paz e segurança, pum, grande estrondo, e a terra e os elementos que nela há se queimarão. É o poder de Deus trazendo essa destruição toda do capítulo 16, fazendo juntar desde a primeira taça até a última, destruindo a humanidade. Mas nesse tempo, se o verso 15 fala que a igreja está presente, guarda as suas vestes para que não ande nu, esse momento pré-final, vou dizer assim, a igreja é arrebatada e puf, cai a destruição sobre o mundo. Seremos o Noé e os que estão na arca. Só que agora essa arca tem motorzinho. É como avião que sobe. Mais do que isso, nós é que seremos dinâmicos, poderosos para voar a encontrar o Senhor nos ares e dali para a eternidade. Então, irmãos, tudo já está cumprido. O que falta? Falta nada, só esse tempo completar. Estamos vivendo Apocalipse 16 ou Apocalipse 14, ou que repete-se o confronto das forças de Deus contra toda oposição a Ele. É esse tempo que estamos vivendo. Então, a qualquer momento, ou nós estamos indo embora visitar o cemitério, ou pode ser que seja Jesus voltando mesmo para levar a gente. Mas as batalhas estão aí, estabelecidas e atuantes, e os castigos firmes e fortes. Ira de Deus sobre a humanidade. Então não fiquemos esperando, contando que ainda falta o mar ficar vermelho. Negativo. Não espere cair uma estrela do céu. Negativo. Muitas dessas palavras são figuradas. O que está determinado é: chegou o tempo
um grande estrondo, e tudo vai pegar fogo. E nós que aguardamos no Senhor Jesus, vamos encontrar com Ele nas nuvens do céu. E de lá, tchau, subir para os lugares da eternidade. E aqui deixará de existir. Se alguém quiser ver o restinho disso aqui, tem que ir lá para o lago de fogo e enxofre. Vai ter talvez uma poeirinha lá, uma cinzinha da cidade de Guaratinguetá e tudo mais. Então, irmãos, nós estamos perto do fim, muito perto. Não pense nas coisas passadas como se ainda tenham que vir, já aconteceram. Só não sei em que nível estão de avanço. Mas as trombetas já tocaram todas. E as taças da ira de Deus já podem ter sido derramadas várias. Só falta a última, talvez. Amém? E que Deus abençoe os irmãos. E que Deus possa fazer que nem com os do caminho de Emaús. Os irmãos indo para casa, Jesus coloca do lado assim e vai começar a explicar aquilo que o Afonso nos explicou aqui. E vai dar certeza. E vai abrir para nós outras passagens bíblicas mostrando que estamos no fim. E dentro da cronologia das coisas de Deus, se nós abrirmos Apocalipse 17 e 18, nós estamos por 1 hora para menos. 1 hora para menos. Porque os governos na mão do diabo seria por 1 hora só. E já estão. Então essa 1 hora já começou a contar um tempo atrás. E a que tempo estamos agora? Não sei. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro,
Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.